Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jardson e esse é o episódio 174 do Abananados Instacast. Para este episódio, nós convidamos uma cantora gospel aqui da cidade vizinha, Solânia, chamada Micarla Dantas. Seja muito bem-vinda ao Abananados, Micarla. Muito obrigada, Jarderson. É um prazer, não é, estar participando do Abananados, né? Um prazer enorme. E fico muito grata a Deus por mais essa oportunidade de poder estar divulgando o meu trabalho e levando, né, fé, esperança e gratidão a Deus, né, por tudo que Ele tem proporcionado em minha vida e para que as pessoas, né, vejam esperança, né, como eu vinha comentando com minha cunhada. Tantas pessoas que têm desejo, né, de seguir uma carreira e muitas vezes se acham incapaz, né, e no impossível Deus age, porque estou aqui porque Papai do Céu está proporcionando e para Deus nada é impossível. É um prazer recebê-la aqui hoje. Inclusive, deixa eu lhe contar uma coisa. Semana passada estava na cabeça convidá-la para o Abananados e eu disse, rapaz, eu queria convidar aquela menina lá de Solânia que eu não lembrava o seu nome e eu não tinha salvo o seu contato. E conversei isso com a Emanuel, né? E poucos dias depois você me manda o encarte falando do lançamento da sua música. Eu disse, olha como Deus é maravilhoso. E na mesma hora eu fiz o convite a você, você aceitou e está aqui hoje no Abananados. A gente fica muito feliz com isso, viu? Graças a E é um Deus. prazer para nós recebê-la aqui. Amém. E neste momento, Micarla, com certeza, alguns dos nossos telespectadores não te conhecem ainda e vou pedir que você se apresente para eles. Pois bem, sou Micarla Dantas, sempre morei aqui em Solânia, Paraíba, e por um grande período de minha vida, um bom período, eu cantei em bandas no meio secular, que breve, né, nós vamos citar nomes, e sou casada, né, tenho três filhos, inclusive tenho minha mais velha está lá em Portugal, meu esposo também está em Portugal, está eu, minha filhinha Gabriele, de 8 anos, meu filho Nicolas, de 11 anos. E sou cristã há quase 21 anos, graças a Deus. Mas eu tenho uma história maravilhosa, né, no mundo da música, de relacionamentos, trabalhando muitos anos, desde que saí das bandas no meio secular, que trabalho na área de vendas e, graças a Deus, tenho um relacionamento maravilhoso com pessoas, que eu amo pessoas, e estou aqui hoje no Abananados, né, com você, falando um pouco da minha história e sendo abençoada, né, em estar fazendo parte aqui dessa entrevista maravilhosa junto com você, Jarderson. Maravilha. Esse episódio nada mais é do que uma bênção mesmo. A gente fica muito feliz com esse episódio, viu, Micarla? E eu já vou introduzir a primeira pergunta de cara, já te perguntando o seguinte: qual é a lembrança mais antiga, né, que você tem? Né? Qual é a lembrança que você tem da menina Micarla, criança, Eita, cantando, coisa né? boa. Qual é a lembrança mais antiga que você tem de Micarla cantando? Jarderson, minha família era humilde, muito humilde financeiramente, né? Porque pobre é o diabo, que não tem nada, não é? Mas minha mãe era viúva de 4 filhos, eu a caçula, e muito difícil naquele tempo, né? Muito difícil. E eu fazia os serviços de casa, né, os afazeres de casa, sempre cantando em voz alta. E quando eu terminava de arrumar a casa, isso pequenininha, meus 7 anos, 8 anos de idade, eu ia para casa da minha madrinha, para lá eu me alimentar, né, almoçar e ajudar ela, eu varria o quintal, isso cantando, lavava a louça, ela tirava as louças dos alumínios dela, todos para me deixar brilhando, e eu cantando ali, sempre em voz alta, e muita gente dizia, ela, quando crescer, vai ser uma cantora, né, é essa a minha lembrança dessa menina, fazendo os afazeres e cantando.
Muito bacana. E quando foi que alguém percebeu esse talento pela primeira vez e você imaginou que isso poderia talvez mudar a vida daquela criança pobre de interior, né? Pobre financeiramente falando, Isso. né? Eh, não tinha o hábito de sair, nem de ir na praça, né? Como hoje é de costume a gente pegar os filhos no final de semana e ir ali na praça comer uma batatinha, né? Fazer um lanche, comer os churros, dar um passeio, né? No centro da cidade. Não tinha esse hábito, era dormir cedo, acordar cedo. E foi um certo dia, chegou um colega da nossa família comentando que estava vendo um show de calouros. Um professor, Zezinho Pessoa, já é falecido, e falou para minha mãe, né? Devia me deixar escrever ela, porque ela tem muito talento. Tenho certeza que essa menina, quando crescer, ela vai ser uma cantora. A mãe disse, não deixo nada. Aí a minha vizinha, nossa vizinha, né? Disse, deixa, Maria. Deixa que... O nome da minha mãe era Maria, já é falecida também, que eu me responsabilizo. Assim ela consentiu, ele me escreveu, e conseguimos uma roupinha melhorzinha, e foi muito legal. Tão alegre, eu não consegui nem dormir um dia anterior, coração vibrando naquela expectativa, ensaiando que música ia cantar. Naquele tempo era Balão Mágico, Sandy Júnior, né? Música da época. E escolhi a música junto com essa minha amiga, ela é mais velha do que eu, acho que uns 4, 5 anos. Hoje mora em João Pessoa, perdemos o contato, mas onde ela vai nos ver, não é? E ela vai lembrar, ela vai dizer, eita, ela falou de mim. Pois é, o nome dessa minha amiga é Mira, e pronto, fomos no dia, ajeitamos e fomos, e primeiro foram os adultos a cantar, né, participar do show de calouros. Eu ali dormi tudo, ali sentadinha, chovendo, era na época desse mês de junho. E quando chamaram, né, meu nome para cantar, eu dormindo, cochilando assim, com a mãozinha, a cabecinha na perna. Aí ele, agora é a sua vez. Aí fui, com o coraçãozinho, né, acelerado, e cantei. A minha música, todos gostaram, quando finalizou fui aplaudida, e foi bem bacana, sabe? Eu disse, eita, eu quero isso aí pra minha vida. Aí tirei em primeiro lugar, ganhei um troféu, um kit de perfume com sabonete, e foi maravilhoso. Qual foi a sensação de você, primeiro, né? Sua mãe não queria deixar você ir, porque, claro, né? Tinha todo aquele cuidado. Vem essa vizinha, com todo cuidado também, decide pedir ela para deixar, leva você até esse concurso, você ganha, né? Esse show de Isso. calouros. Qual a importância teve essa vizinha, todo esse contexto, e a importância de você vencer esse concurso? Eu venci, eu fui para participar, não é? Eu fui para participar, porque era tão inocente que não tinha esse negócio de querer ser melhor do que ninguém. Para participar, para mostrar que eu sabia cantar. E ela foi muito importante, né? Era minha melhor amiga, ela crescemos juntos, ela mais velha do que eu um pouquinho, mas ela foi muito importante, né? Ela me ajudou, segurou na minha mão, como quem diz, eu acredito em você, né? E onde ela estiver, que Deus abençoe a vida dela. Excelente. E o que foi que passou na cabeça daquela menina de 12 anos cantando naquele palco pela primeira vez? A princípio, eu ali com sono, né? Eu só queria ir para casa dormir. Mas, porque eram os adultos que estavam cantando, né? Se fossem as crianças cantando, eu estava ali, né? Vendo e naquela expectativa, né? Eita, já é minha vez, né? Aí, quando fui cochilando ali, que levantei, que me chamaram, né? Agora, Micarla, né? Vai se apresentar. Aí, que peguei no microfonezinho, assim, o coração acelerado. Foi bacana ver que as pessoas estavam ali, né, querendo me ouvir, né? E eu já tinha música, como quem diz assim, já na veia, né? Porque eu cantei já fazendo
me envolvendo na música, né? Fazendo gestos assim, bem naturalmente, né? Não tinha timidez e fiz a entrega, né? Do que eu estava ali para fazer. Naquele momento você já percebia que tinha nascido para aquilo? Eu já percebia. Quando eu cantava lavando a louça, ou varrendo a casa, eu já sabia que era o que eu queria cantar. Só que eu não imaginava que eu iria ter uma oportunidade, né? Quando a gente nasce, né, tem um propósito na nossa vida, talvez a gente já compreenda desde muito cedo. E às vezes não precisa nem de um palco para isso, né? Isso, Ali, varrendo a casa, você já percebia tudo isso à sua volta e sabia que a música era para você. É isso, muito interessante isso, né, Carla? isso, desse jeito. Oi, pessoal! Em comemoração ao Dia das Mães, preparamos uma condição especial para vocês, nos exames citológicos, do mais simples ao mais completo. E os exames podem ser feitos a partir desta quinta-feira, dia 7/5, e ainda não acabou. Durante esses dias, quem vier realizar seu exame participará de um coffee break e também do Mamãe Estoura Balão, que concorrerá com até 50% de desconto em exames laboratoriais. Lembrando que essa ação Estoura Balão é exclusiva para todas as mulheres que realizarem o citológico. Estamos esperando por você. Se é Qualivida, é qualidade de vida. E aí depois desse show de calouro, tiveram mais dois, não foi, Carla? Foi, tiveram mais dois. Teve esse foi no Grêmio Morenense, o primeiro. Aí eu participei de outro no cinema, né? No Cine Teatro em Solânia. E teve outro no ginásio. Aí pronto, esse do ginásio, daí eu já segui para a primeira banda. E aí vieram os convites para a Vieram os primeira banda profissional. Como é que foram esses convites? E uma colega minha, Ana Salvador, de Solânia, e ela tinha amizade, fez uma amizade com um dono de uma banda Miragem, de Guarabira. Aí ela lembrou-se, né, de mim. Mas Carla canta bem, né? Tem passado nesses shows de calouros, porque antes uma das formas de identificar o artista, que no caso da música, né? Um artista que para mostrar, né, sua musicalidade através da voz, era um show de calouros. Hoje não se vê mais, não é? Aí Ana Salvador falou para esse dono de banda: rapaz, eu conheço uma menina que canta bem. Aí ela falou comigo: ei, eu te indiquei para uma banda. Tu queres? Eu digo: quero. Onde? Guarabira. Eu tinha vindo nem Bananeiras. Aí ela disse: a gente vai. E fomos. De carona. Corajosa. De carona. Pegamos uma carona até Borborema, ficou lá no trevo. ela vai lembrar quando ouvir esse bate-papo. Ficamos. Aí depois conseguimos outra carona. Chegamos até o destino, até Guarabira. E pronto, ela me apresentou. Já participei do primeiro ensaio e foi perfeito. Graças a Deus. Fiquei uma temporada nessa banda. E Guarabira, na época tinha 4 bandas. Guarabira. Tinha essa Miragem, né? Que era. Aí tinha Luminosa. Não, tinha Estilos, que era que a gente estava falando ainda agora, né? De Ronaldo, ali, que participava, era guitarrista. Tinha Estilos, aí tinha Luminosa e tinha Raio do Sol. Raio do Sol era a top. E graças a Deus eu passei por todas elas. Né? Só não passei pela Estilos porque eu fiquei bastante tempo na Miragem e de repente eu fui para Luminosa e depois eu fui para Raio do Sol. Inclusive, meu conterrâneo galego cantou, acredito que toda a vida em Raio do Sol. Que foi por intermédio dele que veio o convite e cheguei a participar e fiquei um tempo bom também em Raio do Sol. E o que a vida nas bandas ela te ensinou aí sobre amadurecimento e sobre sobrevivência também? Responsabilidade, comprometimento, olhar, né, a vida pessoal de alguém e deixar quieto, né, porque antes era um pouquinho... Hoje muitas pessoas fazem
muita coisa bem à vontade, né? Bem aberto. E antes não, era mais escondido, então não é da minha conta, eu não tenho nada a ver, então, né? Cada um faça o seu. Eu aprendi a respeitar, né? Assim, que eu não tinha esse relacionamento e amadurecer, né? Como pessoa, como profissional, né? E isso aí. Existia muito glamour ou a realidade das estradas era bem mais pesada do que as pessoas imaginam? Tinha glamour, era muito bom, né? Olhando ali, tinha glamour. As estradas eram pesadas porque não tinha conforto, né? Hoje o pessoal é uma estrutura bacana, né? Para conduzir os músicos. Ali não. Quando eu comecei, para você ter uma ideia, a cantora, né? As duas cantoras, geralmente eram duas cantoras, e o motorista do caminhão ia na boleia, e o restante, os músicos e os maleteiros, que se davam o nome das pessoas que ajudavam, né? A descarregar, levar as caixas de som, a ligar o som, né? Iam todos em cima. Quando chovia, levavam chuva, né? Ali cobriam com a lona, ficava ali. Era sofrida. Depois foi melhorando, né? Quando fui para a Luminosa já foi uma outra estrutura, né? Já tinha um ônibus com um local mais confortável para os músicos, né? O pessoal do som, né? Os carregadores, aquela estrutura de sonorização, já iam num caminhão baú separado, né? Então foi crescendo, né? E quanto a glamour tinha, a gente chegava nas cidades, tinha pessoal esperando a gente, né? Para pedir autógrafos, né? Uma recepção bem bacana. Durante o evento, né? As pessoas nos presenteavam, era bacana, muito bacana mesmo. E aí você passou por várias bandas marcantes, né? Teve alguma banda específica assim que mexeu mais com a sua história? Não precisa citar nome se você não quiser, Tá né? certo. Para não gerar ciúmes. Mas como eu te falei, eu passei um bom tempo em algumas bandas. Eu não costumava pular muito, sabe? Do mesmo jeito hoje, no meu ramo de trabalho, se eu estou trabalhando contigo, tá dando certo, então vamos continuar, né? Mas foi legal, eu passei por Tuaregs, foi muito bom, ali eu fiquei 4 anos, morava na casa do dono da banda ali, eu vivia como família, né? Boca Louca também, vivia também como família, passei 3 anos em Boca Louca, e foi marcante, uma viagem maravilhosa que fizemos. Ali eu engravidei da minha primeira filha, Kélia Neves, que, como eu te falei, está em Portugal. E viajávamos para São Paulo para fazer shows lá, eu com a barrigona. E tinha aquele carinho de todos os músicos, né, os componentes da banda, da dona da banda, aquele carinho, aquele cuidado. Palov, muito bacana também, uma estrutura top, né? Foi bom. Depois dei um pulinho ali no Rio Grande do Norte, em Natal, participei de Cebola Ralada, né, meu amigo? E Metrópolis, de Flávio José, uma banda também com estrutura perfeita, né? Deu um pulinho ali em Orlando. Dei um pulinho ali em Orlando com Boca Louca, fomos participar de um carnaval fora de época. Orlando tem muito brasileiro, né? Aí foi Asa de Águia e Boca Louca. E foi maravilhoso, né? Não foi melhor ter ido para Orlando naquele momento, porque deixei minha primeira filha, bebezinha, aí não relaxei, né? Não aproveitei, porque meu coração estava aqui. Mas Deus me permitiu viver momentos maravilhosos, conhecer pessoas maravilhosas, fiz uma trajetória musical top, como se diz, e conheci muitas pessoas bacanas que me ajudaram a crescer musicalmente, pessoalmente, né? Enxergar o mundo, as pessoas de outra maneira, respeitar, e louvo a Deus por tudo isso, né? Que vivi nesse meio musical,
No início foi sofrido, mas foi bom, porque quando a gente inicia, né, até de graça a gente canta. A Né? verdade é essa. Aí depois só vai com, né? Para poder a gente investir, né, num figurino, né? E ter uma qualidade de vida melhor, porque a gente se dedica, né? Perde noites de sono, né? No caso, antigamente. E não tem uma remuneração legal, termina que não, desmotivava, né? Mas foi legal, foi bom. Eu olho para trás e vejo que foi uma trajetória bonita, muito bonita mesmo, que valeu a pena, né? Já que a gente falou em Orlando, por exemplo, viajar para Orlando com a música parecia algo distante daquela menina lá do início dos shows de calouro? É muito distante, né? Quando eu viajei, comecei a viajar aqui no Brasil, né? A gente ia para Piauí, né? Ali, Maceió, Sergipe, com Tuaregs e Boca Louca, a gente viajava muito. E já era coisa muito grande para mim, né? Aquela menininha. Imagina eu ali em aeroporto, né? Internacional, e tendo a recepção bacana ali naquele hotel glamuroso onde nós ficamos. E ali ficamos 15 dias, né? Porque não foi só uma data que foi fechada para aquele... Até porque a despesa foi muito alta, né? Foi uma banda que foi contratada, né? Foi levada para aquele país, né? Então foi uma mini turnê. Mas eu olhei assim, eu digo, eu aqui, obrigada, Deus, né? Aprendizado, relacionamento, né? Com pessoas de outro nível musical. E é como ele disse, valeu a pena, né? Voltando um pouco, né? Vivenciei momentos que Boca Louca tocou em muitas micarandes, Tuaregs também tocou em muitas micarandes, Micaroa, né? E com bandas grandes, Banda Eva na época, né? Cheiro de Amor, Daniela Mercury, e foi esse nível que Deus permitiu eu vivenciar, né? Para hoje olhar para trás e ver que eu tive uma qualidade de vida, musicalmente falando, com relacionamento com pessoas que me botava para cima, né? Mostrava, você é capaz, esse lugar aqui é teu, ocupa e pronto, né? E aí eu vivenciei isso, graças a Deus. E aí quando você estava nos Estados Unidos, né, cantando, você chegou a parar para pensar em tudo que você tinha vivido até ali, aquele momento? Parei, pensei, até porque, como eu disse a você, meu coração tinha ficado aqui, né? Deixei minha filhinha maravilhosa, que eu amo tanto, é uma mulher forte e guerreira, né? Eu olho para ela e me vejo, sabe? Ela não tem medo, ela é simples, ela é humilde, ela enfrenta, sabe? E tá lá, hoje ela é guia turístico, lá, dirige tuk-tuk e tem ganhado seus euros, tem passeado, tem aproveitado, né? Eu olho para ela e vejo essa pessoa forte que ela é, e naquele momento, né, que eu deixei aquela menininha tão pequenininha, frágil, angustiada, sem conseguir aproveitar o dia a dia, né, que nos ofereciam lá, mas eu olhava aquela menininha lavando louça, eu vi, eu aqui, estou aqui, né, conquistei, então eu vou dar o meu melhor, né, na hora do evento e mostrar, né, que aquela menininha chegou aqui, está aqui e esse lugar é meu, né? Bem, e aí em 2025 sua vida mudou completamente. Completamente, da água para o vinho. O que foi que aconteceu naquele encontro com Deus? Eu vivia já no meio de multidões, né, e me sentindo só. Li a Bíblia, conhecendo um pouco da palavra do Senhor, né? Eu desejei mudar de vida porque eu tive um encontro com Cristo. Mas você vai deixar tudo isso, vai deixar aí o dinheiro e o conhecimento.
relacionamento com pessoas. Eu era muito, muito vaidosa, né? Gostava de cabelo vermelho, a sobrancelha era um fiozinho, porque era o momento, né? O que se usava. E eu não desejava outra coisa, a não ser servir a Deus. E por completo. Rompi com tudo, mas antes, para acontecer isso, me desmotivei, né? Já vinha lendo a palavra do Senhor, lendo a Bíblia, escutando louvores que falavam ao meu coração. E às vezes eu assistia um culto, os eventos, vamos dizer assim, os shows, né? Começava tarde, 10, 11 horas da noite, para terminar tarde, né? 4, 5 horas da manhã. Aí antes eu assistia um culto, não ia para a igreja porque não me sentia legal, né? Por conta do meu visual, ia chamar atenção, mas eu desejosa de ouvir, sedenta de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os louvores. Aí assisti um culto, as pessoas me chamavam, venha, né? Mas eu ficava ali naquele cantinho, não ia. E um certo dia, uma banda que eu não vou citar nomes para não, né? Banda, os comícios naquela época era showmício. A gente tocava, né? A banda tocava, depois segurava ali, né? As pessoas, né? E os políticos vinham e falavam, depois a gente ia, tocava novamente para ir segurando, né? As pessoas. E uma certa campanha foi fechada com um certo político, aí ele perdeu, não pagou e o dono da banda não pagou a gente, né? Eu fiquei triste, porque quando você começa, é como eu te falei, a gente canta até de graça. Mas depois, né, que você já tá ali, né, com o nome na música, que você já sobrevive da música, aí você tem que ser remunerado, senão desestimula. E eu fiquei chateada. Aí tanto que depois eu saí da banda, outras pessoas também saíram, e fui para essa outra banda. E tudo legal, de quase 3 anos. E já nessa outra banda, depois a gente foi tocar um carnaval, lá em Pernambuco. O prefeito foi cassado, não pagou, perdi o carnaval. Aí eu disse, sabe, Deus, eu orei, fiz uma oração na hora da angústia, sabe? Deus, me dá um outro meio de vida que eu vou te servir. E eu falei e esqueci, né? Passou-se os dias, e Deus não dorme, não cochila. Quando Ele tem plano na nossa vida, Ele permite situações para acontecer, né? E assim o Senhor fez, né? Permitiu eu sair da banda, e na época muitos empresários queriam me indicar para outras bandas, e eu, não, né, tô legal, tô bem. Na época, tinha Fogo na Roupa, houve convites, e eu, não, porque eu tô bem, tô legal, né, mas já cidade, rapaz, ensaia aqui. Mas eu tava legal, né, não ia sair. Mas já saí da banda, e eu esqueci que eu tinha falado, né, com o Senhor, na hora daquela angústia, que se Ele me desse um outro meio de vida, eu iria servi-lo. O dinheiro que eu comprei de cartão, que era o orelhão, né, tinha que botar uma fichazinha, só quem tinha celular é quem tinha uma condição bem legal financeira, e era só não. Eu ligava para uma banda, para outro empresário, outro, não. Já era Deus trabalhando. Passou-se mais uns dias, 20 dias, aí chegou uma colega, bateu na minha porta, me oferecendo um emprego, um trabalho, no café. Para fazer um trabalho, ela tinha sido promovida a vendedora e estava deixando a vaga dela, se eu quisesse, de promotora. E eu fui. Depois
quase 2 meses foi que, eita, Deus cumpriu, né? Pedi, o Senhor cumpriu. Cadê eu cumprir minha parte? A coragem, né? Para renunciar, porque teria que deixar tudo, né? Tentei tapear o Senhor, digo, não, vou ali, essa igreja aqui não precisa ter mudança, então eu vou lá, né? Vou assistir um culto. Mas não era, não me identificava, sabe? Não era ali que era para mim, né? Congregar. E não teve jeito. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou logo fazer uma aliança com o Senhor, porque ele fez a parte dele, né? E o Senhor é amor, mas ele também é fogo consumidor. Eu já conhecia a verdade. Então bastava só eu me permitir ser liberta, né? Porque o prazer de Deus é que todos se salvem. Por isso que ele permitiu seu Filho amado, Jesus Cristo, passar todo aquele sofrimento, né? Morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos salvação, né? Viemos ter salvação em Jesus. E eu, conhecedora dessa verdade, eu me organizei no domingo, fui assistir um culto, né, na Assembleia de Deus, minha cidade, Solânia. E ali era o que eu mais queria. Fazer uma aliança com o Senhor. Mudar por completo, uma mudança radical. Não só por conta da denominação, não é? Não só por conta de alguns irmãos, não. Pelo Espírito Santo de Deus que falava, né, no meu coração. E foi a melhor decisão da minha vida. Fazer uma aliança com o Senhor. Como eu te falei, gostava do cabelo vermelho. No outro dia, na hora, o pastor fazendo o convite, e eu me lembrava, né, das minhas roupas de grife, só calça, só shortinho curtinho, as blusinhas curtinhas, cabelo que eu pagava caro, tinha que descolorir. Hoje tem muita cor vermelha, né, para se botar cabelo azul. Antes não. Tinha que descolorir, era um processo para poder chegar naquela cor. Mas o investimento investi tanto, né, investimento alto. Aí o Espírito Santo de Deus bradava no meu coração, mas a tua alma é mais preciosa. Aí ali eu fui, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e mudei as vestes, mudei o cabelo, mudei tudo. Não, mas não precisa mudar porque tem alguns irmãos que usam assim, que fazem assim, mas o Senhor me queria daquela maneira, né? Eu não estava me espelhando em irmãos. A mudança, né, era por você. Por também, mim, né? Por mim. Até hoje, eu não imito ninguém, a não ser Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Porque o preço foi alto. E o amor dele é incondicional para com todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está de braços abertos, não é? Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E assim eu estava cansada e sobrecarregada da vida, não é? No meio de multidões, como eu te falei, e felicidade, ganhando muito dinheiro. Para você ter ideia, quando todo final de semana a banda tocava e era muito dinheiro. Quando tocava carnaval, era tanto dinheiro que eu não tinha nem coragem de contar. Eu botava na frente de um travesseiro. Era. Mas eu não usufruí, né? Porque eu gostava de roupas de grife, perfumes como bons. se fosse jogado fora, entre aspas. Dinheiro né? jogado fora. Mas eu não construí nada com dinheiro de banda. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente.
E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos. Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios. E na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E além de se, como é que eu posso dizer, deixar para trás tudo isso, roupas, cabelo, né? Como é que foi abrir mão também do mundo das bandas seculares? Foi fácil, foi fácil. Ali eu achava que não era mais meu lugar, entendeu? Ficaram as amizades, os relacionamentos, né, de convivência, e eu não queria outra coisa. Eu queria estar ali no anonimato, na congregação pequenininha, adorando ao meu Senhor. Eu não pensava nem em cantar, nem em gravar. Mas um dia Deus me fez uma promessa e eu disse, Senhor, se for de tua vontade, vai acontecer, eu não tenho desejo. E aí como é que veio essa mudança pro gospel? Pronto, aí quando foi um dia, irmão, acredito que você conhece, ele já participou do seu programa, Eduardo Araújo. Eu acho que ele já participou do teu programa. E ele estava congregando na mesma igreja que eu congregava, era um congresso de jovens. Ele chegou com uma composição maravilhosa. O meu coração acelerou agora. A música, a tua história não termina assim. Quando eu li aquela música, as lágrimas desceu. Fala assim, Jesus muda esse quadro, ordena é capaz, ele manda e desmanda, ele faz e desfaz. Deus decreta a vitória e faz muito mais. Ele abre a porta e ninguém fecha mais. Tem tua vida gravada na palma da mão. Quando quer também fecha a boca do leão. Faço em virar começo, ele vira do avesso. Se ordena, ninguém muda sua decisão. Se o sol da esperança parou de brilhar e os teus sonhos vão chegando ao fim. Aleluias, como eu me alegrei nesse louvor. E eu ouvi só a letra, depois quando ele mandou o áudio, eu disse, mostrei a Jeremias Félix, em um estúdio em Solânia. Ele disse-me, Carla, vamos gravar. Eu disse, e os outros louvores? Ele disse, vamos orar. E assim a gente fez, a gente orou e Deus mandou um louvor que dava pra gente gravar 2 CD. E a gente fez um trabalho sem R$1 no bolso. Um CD original, gravado, masterizado pela Sony Music Gospel. E antecipadamente foi vendido quase 3.000 CD. E saiu eu e minha irmã entregando, né? Antecipado, a gente vendeu antecipado com uma bolsona gigante, tipo de pessoal que vende roupa, né? Que vai comprar fora, e a gente entregando de porta em porta, sabe? A gente fez um trabalho maravilhoso. Quando as pessoas sabiam que tinha esse louvor, né? Que tinha esse CD, que tinha gravado esse CD, as pessoas, eu quero, anote um, eu quero, não esqueçam o meu não. E como eu tenho esse relacionamento maravilhoso no comércio, ficou mais fácil ainda. Quem tem bons amigos na praça, né? É melhor do que dinheiro, né? Melhor do que dinheiro. E nós gravamos, foi masterizado pela Sony Music Gospel. E Jeremias, um amigo, um irmão, um parceiro, até hoje, os meus trabalhos é feito por ele, porque a gente não pode ser ingrato, né? Que eu paguei a Jeremias do primeiro trabalho, acredito que não deu nem para ele pagar a energia, né, que ele usou. E que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, os seus projetos, né, o seu trabalho. E Roberto Alves, que ele tem a Casa da Pamonha, em Solânia, tem restaurante ali também em Solânia, da Vó Cuca, que tem uma comidinha maravilhosa. Ele chegou para mim e disse, irmã Micarle, como é que você quer fazer o lançamento desse CD? Aí eu disse, Roberto, eu queria fazer em praça pública, para dividir com todos, né?
Aí ele disse, então, vamos fazer. Coloque sua fé em ação. E eu tenho um louvor nesse CD também que fala da fé, né? E ponha sua fé em ação, a fé que remove montanhas. Essa é a fé que Jesus quer que exista dentro de você. É do irmão Ivanildo Santos, um louvor maravilhoso. E assim eu fiz, eu confiei no Senhor, pedi ao Senhor, e Deus nos presenteou com estrutura bacana. Não foi fácil, mas o comércio agarrou, sabe? A gente, onde chegou aqui, apresentou o projeto, todo mundo quis participar, e assim a gente conseguiu fazer um evento bacana ali em Praça Pública. No segundo trabalho não foi diferente. Em 2012, nós lançamos A Tua História Não Termina Assim, o álbum. E 2013, Deus me deu um louvor maravilhoso. Não componho, mas de uma irmã que é cantora, ali em Campina Grande, Maurizélia Braga. A música Milagres, né? O louvor Milagres. E Jeremias disse, vamos gravar. Deus preparou os louvores, é de Ivanildo Júnior, ali de Solânia, meu irmão. Também me presenteou 6 louvores maravilhosos, inclusive o clipe que nós lançamos o ano passado, a música é de Ivanildo Júnior. E na situação do CD, quando nós gravamos, eu trabalhava numa indústria de alimentos e em exames de rotina que a empresa solicitava para a gente fazer anualmente, foi detectado em mim 2 miomas dentro do útero, 2 fora do útero e um cisto hemorrágico no ovário direito. Eu não sentia nada de anormal. Mas quando a médica, né, que fez lá o exame me informou dessa situação, eu disse, pronto. Ligeiro, procurei uma ginecologista, mas não tinha 1 mês depois. Minha cunhada conseguiu marcar em João Pessoa, e eu fui, e quando ela viu, aí ela perguntou se eu tinha filhos. Eu disse, tenho uma. Ela disse, pretende ter mais? Eu disse, no tempo certo, né? Não planejo agora porque vivia sempre viajando, né? E ela falou, né? A médica falou, se você estiver pensando em engravidar, não tem como, porque não é os miomas, a localização dos miomas. É o cisto que não permite a fecundação, então não tem como engravidar. Eu disse, também não estou pensando, doutora, em engravidar. Ela disse, pronto, então você me faça esses exames e venha para a gente ver como é que vamos tratar, né? Vou tratar logo o cisto, depois a gente vê como é que trata os miomas. Tá certo. Nisso, meu querido, só sei que o lançamento do segundo CD, do CD Milagres, um milagre você vai ver, um milagre em teu viver, na tua casa, na tua família hoje, Deus vai fazer. Louvor lindo, maravilhoso. Estava tudo programado, as divulgações em rádio, carro de som, e tudo pronto, né, tudo preparado. Eu disse, não, senhor, eu não vou mexer em fazer exames agora, não, porque até agora eu não senti nem hemorragia, não tive nenhuma hemorragia, nada de anormal, então eu vou concluir esse trabalho, que já era na semana seguinte, né, toda a divulgação já paga, né, não vou mexer, né, e até agora eu não tive nada de anormal, em nome de Jesus, não vou ter, vai dar tudo certo, pronto. Concluímos o trabalho, lançamos o álbum Milagres em Praça Pública novamente, foi uma bênção. A estrutura ainda foi maior do que a do primeiro. E pronto, né? A semana seguinte, passamos ali em rádios, né? Convites de rádios ali, pronto. Eu digo, agora eu vou fazer os exames. E de repente, uma fome. Eu digo, meu filho, acho que eu tô grávida. Ele disse, tá nada, rapaz. Eu vou fazer um beta. Quando fiz o beta, grávida. O Rim Campina Grande, eu já fiz ultrassonografia para saber o tempo.
E quando levei para a médica, que mostrei logo beta, ela disse, está errado, faça em outro laboratório. Aí mostrei a ultrassom. Disse, como é que pode? Eu disse, doutora, para Deus nada é impossível. Às vezes a gente programa uma viagem, uma reforma em casa, né? Acontece uma situação do financeiro, não dá, né? Adoeceu, né? A gente para ali para concluir depois. Mas Deus não, Ele não faz nada pela metade. Ela olhou para mim e disse, você tem fé, né? Tô vendo que você tem muita fé. Mas os miomas se alimentam de hormônio. Pouquíssimo provável esse bebê vir ao mundo. Porque os miomas vão crescer e vai sufocar o feto. Eu disse, doutora, como eu lhe disse, Deus não faz nada pela metade, né? Ela disse, pronto, então tenha cautela, quero uma trans até o 3º mês, para a gente ir acompanhando, e depois do 3º mês eu não posso mais fazer trans, a gente vai acompanhando por ultrassom e para ver o crescimento dos miomas. Eu disse, doutora, Deus está no controle de tudo e não sei pelo que eu vou passar, mas eu tenho certeza que esse bebê vai vir ao mundo. E assim foi feito, né? Com muita cautela, nós fazendo as ultrassons e os miomas crescendo, mas no 5º mês eles estacionaram e o bebê, né, desenvolvendo, e para honra e glória do Senhor, quando ela marcou a cirurgia, ela disse, Carla, mioma não vou mexer agora, só depois de 6 meses, vamos fazer a cesariana, depois a gente agenda para fazer a retirada dos miomas. Eu, tranquilo, doutora. Só que Deus, Ele é extraordinário. Quando ela abriu e tirou o bebê, ela disse, os miomas de dentro do útero desapareceram. Depois você faça um exame para saber como é que estão os miomas de fora. Eu disse, doutor, meu Deus não faz nada pela metade. Se Ele fez dentro, eu tenho certeza que Ele fez fora também. Porque é o nome dEle que vai ser glorificado, né? E sei que eu vivi uma cesariana incrível. Porque fiquei cheia de gases, porque eu queria contar a todos, né? E graças a Deus hoje, o meu garoto se chama Nicolas Bernardo, está com 11 anos e é o meu milagre. Você, né, acaba de contar um testemunho seu, mas tem algum testemunho, assim, né, de uma outra pessoa que, né, que mais te marcou depois, por exemplo, de alguém ter ouvido uma música sua, por exemplo? Tem um testemunho que um dia eu estava no comércio lá em Belém, eu representante, né, na área de vendas, e chegou uma supervisora, até tá no meu Instagram, que eu achei bacana. Chegou uma supervisora da loja, aí disse, Carla, que legal que você chegou, tem uma pessoa aqui que eu quero te apresentar. Aí eu disse, tá certo. Aí ela pegou minha mão e foi em direção a ele. Ela disse, olha, ele queria muito te dar um abraço. Aí eu disse, pois não. Aí ele disse, olha, eu quero lhe contar que no dia do primeiro lançamento do seu CD, eu morando aqui em Belém, mas eu ouvia seus louvores e eu queria tanto participar desse lançamento, né, lhe ver pessoalmente, que eu não tinha dinheiro para ir, né, eu e minha tia. E a gente foi, consegui uma carona, a gente foi e íamos dormir em Solânia, na casa do familiar, e queria tanto comprar o CD seu, mas não tinha dinheiro. E não achei legal me aproximar e, né, pedir um CD, né, a você. E, de repente, quando eu olho para o chão, eu achei R$50. Aí ele disse, pronto, vou comprar o CD de Mi Carla. E ele disse, comprou o CD, chegou perto de mim, pediu, autografei, né? Aí ele disse que as lágrimas descendo. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque assim eu digo, meu Deus, uma coisa tão simples, né? Mas o desejo dele era vir prestigiar, né? Estar presente. O louvor falou ao coração dele e Deus ouviu o desejo do coração dele. Preparou uma carona, ele veio, né? Ainda, para surpresa dele, para minha alegria, ele encontrou, né, ainda um dinheiro, né? E conseguiu adquirir o meu CD. Que se ele tivesse chegado e dissesse, olha, eu queria muito, que eu dei muito CD a muitas pessoas,
E, Com certeza tinha dado a ele também. claro, com certeza, né? Mas eu fiquei muito feliz, me senti honrada, abençoada, sabe? E quero até mandar um beijo para ele. É um menino de ouro, não lembro o nome dele, mas ele, quando ouvir, né, ele vai se lembrar e foi muito gratificante para mim. E tenho certeza que esses R$ 50 não deve ter feito diferença na vida de quem perdeu. Não fez. Com Era para certeza, ele, era para ele. exatamente. E você já viveu algum momento que percebeu claramente que sua música ela tocou alguém profundamente e você percebeu assim na hora? Percebi. Algumas vezes eu chegava em supermercado e tem lá no Instagram também funcionários registrando, olha, aqui estamos ouvindo Micarla Dantas, e de repente eu estava ali tirando um pedido. De repente eu ia chegando e os louvores tocando, e muitas das vezes o cliente ali, eu tirando o pedido com ele, e as lágrimas, né, descendo ali no rosto. Deus falando, né, no coração. Porque cada um sabe o que passa, o que sente, né, a sua necessidade emocional, né, e Deus ama a todos, como eu já falei, incondicionalmente, e é um Deus misericordioso, que muitas das vezes um louvor, né, dá um abraço assim na nossa alma. Verdade. E aí você citou na nossa conversa pré-entrevista, na entrevista também, que trabalha no comércio já há um bom tempo, né, e que tem uma boa relação com as pessoas da cidade. Graças a E que Deus. as Da pessoas- região. Da região, inclusive, né? E que as pessoas gostam muito de você, inclusive te apoiam. Graças a Sobretudo Deus. quando você vai fazer algum lançamento em praça Isso. pública, na verdade, Tenho Micarla. muitos apoios. Como é que é receber esse carinho dessas pessoas, sobretudo da sua cidade, e que diferença isso faz num lançamento como esse, por exemplo, de um CD? Quase tudo, não é? Quase tudo, porque eu tenho a fé, né? Tenho a direção do Deus Todo-Poderoso, mas o financeiro não dá para suprir, não é? Não dá para suprir. Sem a ajuda dos parceiros, né? Dessas pessoas que me dão esse apoio, o projeto não acontece, não é? Deus poderia fazer de outra maneira? Pode. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Tem um controle de todas as coisas. Só que a glória dele, ele não dá para ninguém, né? É diferente de repente você... Não, Micarla, eu vou te patrocinar. Depois você pode dizer, não, foi eu que fiz. Olha, ela tá ali porque eu coloquei lá, eu paguei para ela estar lá, né? Deus não quer assim. Então, sou grata a todos os meus patrocinadores. No final, se você me der um espaço, eu quero agradecer a eles, porque são bênçãos em minha vida, né? Quando eu chego que solicito, olha, estou com esse projeto de gravar, de lançar. Não, conte comigo. Pode contar comigo. É para quando? Não, quero só a logomarca por enquanto, depois, mas pode contar comigo. É muito importante, é gratificante. É você ver que é uma força, é um apoio, é querendo ver você alcançar, entendeu? É uma posição, e Deus me honrando, né, com esse carinho. A gente não faz nada sozinho, infelizmente. Nada sozinho. A gente precisa realmente das pessoas. E o sabor é diferente, sabe? Totalmente É diferente. Né? A gente tem nossos patrocinadores também, né? Pessoas que nos apoiam, inclusive 90% dos nossos patrocinadores hoje são pessoas que nos procuraram, querendo nos ajudar. Então, assim, a gente fica muito grato, né, a todos eles que nos apoiam desde o início, que estão conosco aqui semanalmente. E a gente fica feliz a cada novo patrocínio que chega, a cada nova pessoa que nos procura, porque a gente fica até sem tempo, às vezes, de ir procurar, né, pessoas verdade. que nos apoiem, porque realmente é muito corrido. Mas cada pessoa que nos procura, a gente fica muito feliz sempre, né? E aí hoje você vive uma fase mais moderna, né, da música, né? Você já lançou 2 álbuns, mas também tem aí um clipe em 4K, né, que foi lançado em diversas plataformas, né?
Como é que foi entrar nesse universo aí mais moderno, né? Porque você vem de um tempo também em que não existia tanta modernidade desse jeito, né? Isso. Tô me adaptando, não é? Tô me adaptando e com a ajuda, né, de algumas pessoas que me auxiliam. O tempo é pouco. Não tenho muito hábito de estar mexendo em redes sociais, mas já deu certo, né? Tem que dizer assim, já deu certo. O clipe está no YouTube. Ele é Deus. O título da música, Ele é Deus, é um louvor de Edivanildo Júnior. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus que sara. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus que salva. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. É um louvor lindo. A nova música, né, que vamos falar já já, também já está em todas as plataformas digitais, esse novo trabalho. E daqui um pouquinho, né, a gente vai fazer botar ele em pauta, né, vamos dar uma ênfase a esse trabalho. Inclusive, você acabou de dizer que ele é um louvor lindo, né, essa música, mas eu vou abrir um parêntese para dizer que eu acho difícil, independente do louvor, independente da música, ficar feia na sua voz. Eita, coisa Porque boa. desde o início, que você, cada coisa, eu tô me arrepiando desde que você Graças começou a a cantar Deus. o primeiro louvor aqui. Né? Eu sou meio difícil de me arrepiar com uma voz. Graças a Deus. E desde que você começou a cantar o primeiro louvor aqui, que eu me arrepio. É a presença de Deus. Né? Deus, a presença de Deus. E sua voz marcante também, né? Porque tem gente que canta, mas se o louvor também não tiver uma boa voz por trás, talvez a presença de Deus não esteja ali tão marcante, né? Porque às vezes as pessoas cantam por cantar. Então não fica a presença de Deus tão marcante ali naquela música, naquela voz. Então a gente não sente tanto quanto a gente sente na sua voz, né? É como se a gente não sentisse tanto a presença de Deus quanto eu estou sentindo aqui agora. Oh, glória a Jesus, mais ou amém. menos Eu digo, isso. Senhor, que nunca falte, né, a tua presença em minha vida, a tua unção, porque fica banal. Cantar por cantar, eu cantava lá no meio secular, né, alegrando as carnes, né, as pessoas dançando, farrando, proporcionando alegria carnal, né, mas eu preferi, eu desejei, eu necessitei de ser essa pessoa espiritual, né? Acreditando no Evangelho, acreditando que após a morte nós temos uma vida eterna e só existe 2 caminhos: ou sobe ou desce, ou céu ou inferno, né? Eu acredito dessa maneira. Peço a Deus para me ajudar na minha caminhada, que eu não venha olhar para um lado, para a direita, nem para a esquerda, olhar só para Jesus. Somos falhos, né? Mas temos um advogado, que é Jesus Cristo. Tá lá, Pai, né? Ajuda. É nós reconhecermos, né, a falha e evitar repetir, né? E se repetirmos novamente, né, não conseguimos controlar, tá lá, Jesus de Nazaré, o advogado fiel, né? Mas o cristão que quer morar no céu, ele tem que fugir do pecado. Ele tem que ir pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à condenação, né? E eu peço ao Senhor, Senhor, não permita, eu só quero ir onde o Senhor vou. Vai na frente, Senhor. Não quero. Micaela, de repente, se você fizer sucesso, eu só quero se papai for na frente. Porque senão a gente vê que tanta gente sem uma razão, sem uma graça, sem um prazer maior, né? O que eu faço para Ele, para louvar, para exaltar Ele. E Ele cresça e eu desapareça, né? Que é através dos meus louvores que Ele tem abençoado, desses trabalhos que Ele tem colocado em minhas mãos, vidas se cheguem ao Senhor, se renovem, né, se fortaleçam,
Eu quero ser um canal de bênção aqui nessa terra. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí eu vou só acrescentar uma coisa, que a gente consiga praticar o bem todos os dias. Tô né, bem, Samir? o bem. Se a gente conseguir fazer Amar, isso, amar né? o Os próximo, mandamentos que o Senhor deixou, né? Os 10 mandamentos, amar a né? Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente já É tá muito bom praticando gostar de muita você, coisa. você sendo legal comigo, mas gostar de quem pisou no teu calcanhar, né? A gente tem que, mesmo a conseguir gente não fazer isso, conseguindo, mas a gente né? tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda, né? Perdoar, Senhor, me ajuda a amar, Senhor, né? E Deus vai nos ajudando. Mas se a gente botar uma pedra ali, eu morro e não perdoo. Tem gente que diz isso, né? Não quero nem saber. E agora vamos falar da música nova. Vamos falar da música nova. Eu te escolhi, né? O nome dela? Eu te escolhi. Eu te escolhi. Conta um pouquinho do lançamento dessa música, o que é que ela representa na tua vida, como é que ela surgiu, quem é o compositor. Fala um pouquinho dela aí pra gente. Pronto, essa música, eu não tinha pensamento em gravar esse álbum agora, né? Essa música agora. Por quê? Mal trabalhei o clipe. Né? Mal trabalhei o clipe. E o compositor entrou em contato comigo e me mandou, né, uns louvores. Jonatas Paz, lá de Pernambuco, é um compositor que algumas cantoras de nome têm gravado canções dele. Não, irmão, não estou no pensamento de gravar agora. Os louvores são lindos, mas também não é o que eu desejaria, né? Aí ele disse, irmã Carla, me fala um pouco sobre você. Aí eu disse, não, irmão, vou falar um pouco, mas como eu lhe disse, no momento eu não tenho pensamento de gravar, mas se for da vontade de Deus, vamos orar para ele mandar o louvor que vai dar certo para o meu estilo, né? Que eu gosto do estilo pentecostal, que fala aos corações, que, né, faça um mover, né? Que o Espírito Santo de Deus haja ali, né? Porque não é só uma música. É um louvor. Eu gosto de louvar. Porque quando você louva é com a alma. Aí ele disse, mas me fala um pouquinho da sua trajetória, como é? Eu falei. E depois ele disse, Carla, tem um louvor para a irmã. O louvor está pronto. A irmã mandou. Quando ele mandou o louvor, eu digo, meu Deus, que coisa linda. Eu te escolhi, mesmo você vendo mais fortes, eu te escolhi. E entre ricos e mais nobres, eu te escolhi. Eu vou te usar na terra, eu vou te honrar. Te escolhi, pois pra mim você, meu filho, tem muito valor. A minha mão, a minha graça já te alcançou. Mesmo que alguém não queira, eu te escolhi. Louvor lindo, eu disse, meu Deus, fala comigo e fala com muitos, né? É o Senhor dizendo que nos escolheu antes, né, de nós nascermos, né? Quando estávamos sendo gerados no ventre de da nossa mãe, Ele nos escolheu. Eu nem sabia, eu tive que passar por muitas coisas, né? Cantei muitas bandas, passei muitas situações. Não sabia que eu era escolhida por um Deus todo-poderoso, que tinha feito os céus e a terra, que nada foge do seu controle, que não cai um fio do nosso cabelo a não ser com a permissão dele, né? E esse louvor eu digo, não, vamos gravar, Jeremias. Mas, minha Carla, só uma música? Eu digo, só uma música, vamos gravar, né? E não tinha condição, né? Mas cheguei nas pessoas que me dão apoio e, minha Carla, né? Eu digo, o valor para uma pessoa só é alto, né? Mas se a gente dividir em pedacinhos,
a gente faz a obra do Senhor, o nome dele é glorificado, exaltado, e a obra do Senhor vamos estar fazendo juntos, não é? Não só eu, todos, né, que estão ali apoiando, quem não está colaborando financeiramente, está orando. Não, irmã Micaela, eu não tenho condição não, mas eu vou orar. Ótimo, maravilhoso. E tá aí, o louvor está pronto, foi lançado agora há pouco, está em todas as plataformas digitais e ainda tem surpresa vindo por aí. Em breve, Deus preparar, a gente se reencontra e a gente fala desse novo momento. E o que é que você deseja que as pessoas sintam quando ouvir esse louvor? Unção, alegria no espírito. Eu quero que esse louvor fale com muitas vidas, né? Que as pessoas que ouvirem tenham convicção que mesmo em adversidades, há momentos difíceis, em situações improváveis, né? O nosso Deus, ele age e mostra que somos escolhidos. E quando Deus escolhe, aí ele muda toda a situação. O que é improvável passa a ser provável, passa a acontecer. Se é no financeiro, vai acontecer. Se é na saúde, vai acontecer. Se é na salvação, vai acontecer. Basta ter fé, confiar no Senhor e ter convicção que você é escolhido. É isso que eu quero que as pessoas sintam. O amor de Deus. E agora a gente está se aproximando do final da nossa entrevista. O que é que você diria, né, para aquela criança de 12 anos? Se você pudesse, na verdade, dar um abraço nela, dizer alguma coisa, aquela criança de 12 anos subiu naquele palco, o que é que você diria? Eu diria para ela, Deus é contigo, você é vitoriosa, já passou por muitos desafios, por muitas lutas, por muitos processos, mas tem vivido muitos propósitos, tem vivido o sobrenatural de Deus. Então, é possível sim, com Deus é possível. Levante a cabeça, nas lutas, acredite que você é vitoriosa, que Deus vai fazer o sobrenatural, vai continuar fazendo o sobrenatural em tua vida. Amém. Que conselho você deixaria para alguém que tem talento, mas que tem aquele medo absurdo de começar? Não tem para que ter medo. Hoje está tudo mais fácil, né? Hoje você grava, né, no celular, só posta depois que você olha se ficou legal ou não, né? Mesmo que não tenha tanto conhecimento, mas se for afinado, né, se for bom de ritmo, acredite, mostre a alguém. Existem muitos músicos nas igrejas, tem músicos, né, de todas as igrejas, né, cristãs e de outras religiões. Acredite, né, e não desista, se sinta capaz, saiba que é possível. Esse conselho que eu dou. Quando tudo isso passar, a gente sabe que a vida é um sopro. Desse Como jeito. você gostaria de ser lembrada pelas pessoas? Eu gostaria de ser lembrada como a pessoa, como uma mulher que eu me proponho a ser todos os dias. Uma mulher vitoriosa, uma mulher de Deus, uma bênção. É desse jeito que eu gostaria de ser lembrada. E se Deus quiser, é assim que vai ser. Em nome de Jesus, que o Senhor me sustenta. Eu digo, Senhor, todos os dias nas minhas orações, eu peço ao Papai, Senhor, me sustenta. Aprofunda cada vez mais as minhas raízes, porque o maior sentido da minha vida é viver para Ti. Viver para o Senhor. E é isso aí. E agora, né, você falou que tinha algumas pessoas que você gostaria de agradecer. Eu vou deixar esse espaço para que você agradeça. Tá certo, fico muito grato, né? Quero agradecer em primeira mão, né, a você, a vocês, né, a Abananados, que
tá me dando essa oportunidade também, né, de falar, né, sobre a minha trajetória. E já vou começar agradecendo aqui as pessoas que têm me apoiado, que têm transmitido carinho, né, e me incentivado a acreditar, né, ao Pastelão, ali de Solânia, Joab Gravação, o JG Importes, né, Supermercado do Ramalho, Supermercado Martins, lá em Caiçara, MB Rações, meu amigo Berg, Escolinha de Futebol, Livro na Mão, Bola no Pé, graças a Deus, do nosso querido Luiz Henrique, né, nosso jogador, Limpe Forte, do meu amigo e irmão Cipai, muito bom, Farmácias Vidal, lá de Pipa, viu? Graças a Deus. Supermercado Predileto, Supermercado Máximos, ali de Duas Estradas, meu amigo Alexandre. Supermercado Econômico, lá de Serra da Raiz, meu amigão Bruno. Deus continue abençoando. HB Farma, lá de Araruna, meu amigo, meu irmão Vinícius, abençoando o meu ministério. Exclusiva Farma, Drogarias Exclusiva, lá de Belém, meu irmão Júnior. Posto L. Ramalho, né, seu Luiz Walter, Deus continue abençoando. Produtos do Rei, Rei da Economia. Graças a Deus, tinha essas pessoas que me dão esse apoio maravilhoso. Automecânica, Magnatas, meu amigo Vavá. Mundo das Balas, ali Solânia. Elegance, a nossa irmã Betânia aqui de Bananeiras. Um abraço, Deus continue abençoando. Aí tem o Grupo Inova Publicidade, Casa da Pamonha, do Roberto Alves, por onde tudo começou, né? Roberto chegou e me perguntou, como eu já falei a você, como eu gostaria de lançar, né, o primeiro álbum. E eu disse a ele, praça pública. Ele disse, então ore, né? Segura em minhas mãos, e a gente foi atrás desses apoios, que desde então eles têm me abençoado, esses apoios. A comida da Vó Coca é uma delícia, as comidas dela, ali em Solânia, a saída para Arara. Félix Estudo Digital, né, meu amigo Jeremias, eu não podia deixar de estar falando, né, que é quem tem desenvolvido os meus trabalhos, para a glória de Deus. Pet Star, é um pet shop, viu? Você que tem gatinhos. Água na Boca, pizzaria e restaurante, ali em Solânia também, da nossa irmã Nena. E também o açougue, da Edmilson Xavier, ali na Dionísio Rodrigues, entrega a domicílio também, e tem porco, tem bode, olha, é top. E é isso aí, meu amigo, são essas pessoas que têm patrocinado, me abençoado, né, apoiado o meu ministério, e oro a Deus para que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E é isso, a gente agradece demais sua participação no Abananados hoje, fica muito feliz, foi um episódio Graças abençoado. a Deus. Muito obrigado por ter vindo ao Abananados hoje, viu, Micarla? A gente espera que sua carreira gospel seja ainda mais maravilhosa do que todo o resto da sua carreira. Amém. Eu também agradeço pelo espaço, pela oportunidade, mas eu vivo assim. Um dia de cada vez. Eu quero viver os sonhos que Deus tem para mim, né? Porque se de repente você botar algo no seu coração e você não alcançar, ali você morre, né? Morre espiritualmente, morre na expectativa de desenvolver outro trabalho, né? Eu digo, Senhor, os sonhos e os projetos que o Senhor tem para minha vida vão me alcançar. Então, só me dá a direção, a sabedoria, né? E me ajuda a acreditar no propósito, né? E Ele tem ajudado. E Ele tem ajudado. Então, eu quero viver os sonhos de Deus, desse jeito. É isso. Agora a gente vai olhar para as nossas câmeras, agradecer ao nosso público, né? Pessoal, esse é o episódio 174 do Abananados. A gente agradece pela sua audiência.
E é claro, né? Conta com a sua audiência para os próximos episódios. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Isso mesmo, é isso mesmo. Escutem o trabalho de Micarla Dantas, é Micarla com Y e K, viu? Instagram é Dantas Micarla e no YouTube é Micarla Dantas. Tem uns trabalhos maravilhosos que vai falar aos vossos corações. Até mais. Até mais.